Muito boa noite, Rafa Analítico aqui na área, começando mais um episódio, começando mais uma gravação de podcast, de vídeo, tá certo? Tanto para o YouTube quanto para Spotify, para estar falando aqui da nossa maior paixão, o nosso Mengão. Então, se você curte um bate-papo, se você curte uma troca de ideias, uma resenha maneira para falar do nosso Mengão, aqui é o teu lugar. Tá certo? Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Sejam bem-vindos, tá certo? A gente está cada vez mais avançando nessa jornada de estar trocando essa ideia, tanto em vídeo quanto por áudio, para falar do Mengão, para estar dividindo aqui uma opinião. Lembrando que aqui não é um canal de informação, aqui é um canal de opinião, de troca de ideias. Tá ali o nosso varal rubro-negro ali ao fundo, montando um cenáriozinho bem raiz dentro de casa, para estar falando um pouquinho desse jogo agora, Flamengo e Vitória, Flamengo 2, Vitória 0, e a preparação para o jogo contra o Cruzeiro. Eu tenho uma conta também no Instagram e no TikTok, assim como aqui, a Rafa TV se comunicando, onde eu tenho colocado os meus conteúdos a respeito dos jogos do Flamengo. Sempre após as partidas, eu posto pequenos vídeos falando, dando a minha opinião a respeito dos jogos, colocando a minha análise. Então, se você tem interesse, se você gosta, vai lá, me adiciona, me segue, né, comenta, participe, compartilhe. E aqui no YouTube, onde eu já estou indo para o meu segundo vídeo, a ideia é estar fazendo uma análise um pouco mais ampla, né? Não é aqui também torrar tua paciência, não é abusar do seu tempo, mas poder falar com um pouco mais de qualidade a respeito de detalhes que em vídeos mais curtos realmente não ficam assim, realmente não é possível, não fica possível estar falando de uma forma mais interessante nesse sentido. Então vamos cair dentro, vamos falar primeiramente da minha opinião a respeito de Flamengo e Vitória. Então lá no TikTok eu coloquei um vídeo falando sobre o seguinte: pontos de qualidade e pontos de dificuldades em relação a essa apresentação do Flamengo contra o Vitória. Time com muito controle de jogo, posse de bola, que é muito bom, né? Flamengo com posse de bola dá tesão na gente ver o jogo. A gente não gosta do Flamengo dando a bola, a gente não gosta do Flamengo saindo para marcar, saindo para caçar o tempo todo. Então, posse de bola, controle de jogo, uma circulação interessante de bola de uma ponta para outra, um jogo com bastante agilidade, bastante movimentação, uma geração de oportunidade bem interessante, né? O chamado volume de jogo, muito interessante, e muitos arremates a gol. Então, essas são as qualidades, com mais uma. Qual? Chutes de fora da área. Que golaço do Eric Pulgar, né? Que golaço. Ele também fez um golaço contra o Vitória, né? Tava vendo hoje o Globo Esporte e a matéria dizia que contra o Vitória também foi no mesmo minuto que esse jogo, ou seja, no minuto 14. Cara, muito interessante isso, né? Eu que acompanho futebol há muito tempo, desde a década de 90, o chute de fora da área era um recurso extremamente presente. Não tinha essa discussão toda como se fosse algo do outro mundo. Então, claro que é muito interessante quando o time tem a jogada trabalhada, né? Esse jogo coletivo bem tramado, mas a gente não vê, por exemplo, hoje em dia, o jogador firuleiro, o driblador, o que hoje é chamado de jogador que vai romper com as linhas, vai quebrar as linhas, né? Que vai atacar o último terço. Então, assim, não tem esse firuleiro. Pelo menos o Flamengo não tem. O jogo tem muita técnica, mas muito em função do jogo coletivo. Claro que tem os momentos individuais, mas não tem de fato essa característica do driblador do um contra um, né? Então, zagas mais bem postadas, com maior capacidade de resistência, vão dar mais trabalho para a gente. E o chute de fora da área é um recurso muito interessante. Então, assim, eu gostaria muito que o Flamengo voltasse a ter mais isso, sabe? Cobranças de falta mais interessantes, chutes de fora da área. No ano passado, até mesmo com o próprio Felipe Luiz, ele explorou muito a jogada aérea e jogadas ensaiadas. Então, assim, que esse futebol que já foi praticado, que já foi vivido, que já foi visto, ele também possa ser resgatado em dias atuais.
E basta você ver que logo após o gol do Pulgar, o Léo Pereira também deu um chutaço, né? Então foi uma noite aí de presença à la Renato Abreu, né? Que eram tempos difíceis do Flamengo, mas o Renato Abreu foi um jogador. Quem acompanhou e viveu sabe muito bem, ali entre o ano de 2005, 2007, depois retornando ao Flamengo em 2010, um jogador que tinha por característica o chute forte de fora da área. Tanto o chute forte quanto o chute colocado, o chute de 3 dedos, chute chapado, uma variedade absurda de formas de chutar de fora da área. Então essas foram as qualidades do Flamengo nesse jogo contra o Vitória. E as dificuldades? Vou tomar uma água aqui, na minha garrafa raiz. E as dificuldades? Quais foram? Aquelas já conhecidas. Uma geração absurda de jogadas, de volume de jogo, de jogadas trabalhadas, de aproximação no gol e arremates fraquíssimos. O Flamengo tem dificuldade de chutar na direção do gol e de chutar com força. E quando chuta na direção do gol, não é um chute em que é difícil para o goleiro pegar. Uma vez eu vi o Miller falando, Miller que foi jogador entre a década de 80 os anos 90, até os anos 2000, o Miller falando que o Tele Santana dizia que chute bom é aquele chute em que é mais difícil para o goleiro chegar. Por isso que a bola cruzada é sempre uma bola muito interessante. Como é que foi o segundo gol do Flamengo? Como é que foi o próprio gol do Pulgar? É um chute de fora da área, mas é uma bola que vai lá no alto, lá no canto, lá no ângulo. O gol dele na ida, no Barradão, também foi assim. Ou seja, é mais difícil do goleiro chegar. Se esse raciocínio não está embutido na cabeça do sujeito, né, ou por talento, ou por treinamento, ou pelas duas vias, fica mais difícil, vai chutar para onde o nariz aponta. E um goleiro que percebe o comportamento, percebe o ajuste corporal, né, a movimentação física, o goleiro manja muito bem, se posiciona e defende muita bola que muitas vezes é chamada de uau, que chute, só que não. E o Samuel Lino é um camarada que precisa realmente assim ser estudado. Ele deve ser um sujeito gente boa, ele é voluntarioso, ele corre, ele marca, ele volta, ele dá uma ciscada para cá, para lá, ele tabela, ele vai no fundo, ele faz de tudo um pouco com agilidade, você vê empenho, você vê entrega, mas quando ele está no momento da finalização, ele não tem força, ele não tem combustível, ele não tem virilidade. Não dá para entender o que se passa no corpo de um atleta que joga na posição de finalizador, cara. O Pedro também é a mesma coisa. Tá aí, a gente viu aí, mais uma vez na Copa do Mundo, o Harry Kane, porra, atacante, é 9, faz pivô, coloca a bola, quando precisa dar chute forte, dá chute forte, chute no alto, chute embaixo, chute no ângulo. Antes que alguém venha me dizer, mas a Inglaterra nunca foi campeã. Porra, tô analisando o comportamento do cara individualmente como jogador. O Pedro, ele não se inspira nesses caras, ele não se inspira nos atacantes da década de 90. Cara, quem viveu esse futebol da década de 90 pode me chamar de saudosista. Caraca, França, do São Paulo, Marcelo Ramos, do Cruzeiro, Christian, do Internacional, Leandro Machado, Leandro Piu Piu, do Inter e também do Flamengo. Cara, Jardel, Luizão. Eu tô falando aqui de vários atacantes de perfil 9. Mestre Evaí. Claro que ter o jogo refinado, a colocação, o chamado sangue frio, chegar na cara do gol, não se desesperar e colocar, é talento, é capacidade. Mas também é capacidade, também é talento você querer definir os jogos e ter força e colocação para bater para gol de maneira precisa. Eu falei esses atacantes aqui porque foram os que vieram passando pela minha cabeça, tem muitos outros tantos. Tiveram muitos, né? Uma época de muita fartura, de talento. E essa rapaziada que eu falei aqui, esses poucos que eu lembrei aqui, não assumiam a titularidade da seleção brasileira. Então, assim, falta ao Flamengo um jogo mais vigoroso na hora de finalização. Já com o Felipe Luiz, eu reclamava muito.
Com o Filipe Luiz eu reclamava muito. O time tinha posse de bola, controle de jogo, circulava bem. Tinha que trocar 5.326 passes, fazer um verdadeiro balé para arrematar a bola para gol. E o Flamengo ganhou muita coisa no ano passado no aperto. Alguém vai dizer, mas aí você está sendo ingrato. Não, eu não estou sendo ingrato, eu estou sendo analítico. O Flamengo ganhou? Ganhou. O sistema defensivo era sólido. Ponto para o time do Filipe Luiz. Ainda bem que voltou o Léo Ortiz, porque ele com o Léo Pereira se entendem muito bem. Mas esse Flamengo atual não vem com uma zaga sólida, não. E o time, já no ano passado, o time do Filipe Luiz corria muito risco. Repito, a zaga era muito sólida. Mas para o volume de jogo que era criado, para o número de oportunidades que eram criadas, 1-0 sempre foi muito pouco. Mas o Flamengo conseguia controlar bem o jogo e sabia sofrer, como se diz no futebol. Esse time atual não tem essa característica. Contra o Vitória teve, mas contra o Vitória foi fácil, né? Vamos combinar. Esse Vitória aí foi um Vitória que veio cansado do Rio de Janeiro. Porra, esse Vitória tá vivendo um êxtase. Eliminou a gente, eliminou o Atlético Paranaense por 4-0 em casa. Você acha que esse Vitória estava preocupado em criar grandes resistências ao Flamengo? Tava. Ah, mas eles estão na zona de rebaixamento. Mas eles vieram ao Rio de Janeiro, Maracanã, considerando normal a perda. Vamos botar a cabeça pra pensar. Assim como quando a gente venceu a Chapecoense por 4-0 no primeiro jogo na volta da Copa. Não era obrigação o Flamengo fazer 4 na Chape? Agora, não dava para o Flamengo ter deixado de vencer o São Paulo, no Maracanã lotado, e ter feito um jogo horrível contra o Internacional, que também é um outro time que vive de memória. Quem é o Internacional atualmente? O Internacional de Fernandão, Yarley, né? Fernandão, que Deus o tenha. Outro atacante sensacional. Não me lembro se chegou aí para a seleção, mas não tinha espaço. Não dava. Então, assim, essa é a dificuldade principal do Flamengo. Arremate. Esse modelo de jogo onde o Flamengo controla muito com a posse de bola, gera muita jogada e converte pouco, me preocupa muito. Porque vem uma punição do universo do futebol, cara. No ano passado a gente estava ganhando do Grêmio, o Flamengo criou não sei quantas jogadas, quis fazer um gol do Arrascaeta, que foi um totozinho, um tapinha no lado, né? Nunca um chute firme, um tapinha assim, uma chapadinha. E depois sentou no 1-0. Era o time do Filipe Luiz. Eu criei uma espécie de slogan que definia o time do Filipe Luiz. Quer o máximo resultado pelo mínimo esforço. Por que não faz 2? Por que não faz 3? Por que não se empenha em fazer mais gols e administrar o jogo? Por quê? O Flamengo no ano passado e esse ano flerta muito com o risco, e o ponto que muita gente não entende tem capacidade de não ter que flertar tanto com esse risco. É esse o ponto. É o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão brasileiro, é o principal elenco da América. Então tem recursos para fazer um jogo mais eficiente, um jogo mais efetivo, melhor dizendo. Claro, correr risco faz parte da partida, faz parte dos jogos. Né? Tem jogos que são mais truncados, tem jogos que são mais pegados, você tem zagas mais resistentes, mas e daí? O Flamengo muitas vezes no ano passado e esse ano tá vendo uma zaga mais fechada e não acelera o jogo, que é aquele jogo mesmo moroso. O chute de fora da área não foi um bom recurso? Não desestruturou a Vitória? Então, dentre as qualidades e as dificuldades, foram essas que eu coloquei. Dificuldade uma só. Né? E me incomoda isso. O Flamengo, quando cria muita jogada, não converte mais gols, daqui a pouco vem um contra-ataque, a perna pesa, o segundo tempo bate, o cansaço. Aí daqui a pouco é uma atrasada para trás e não viu quem estava atrás.
enfim, contra o Vitória não foi referência, certo? Na minha visão. O time do Vitória merece todo o respeito, isso e aquilo outro, mas é um Vitória que veio cansado do Rio de Janeiro depois de ter feito um feito sensacional no meio da semana. Era para o Flamengo ter feito mais. Era para ter ido para o segundo, era para ter ido para o intervalo com no mínimo 2-0. Era para ter feito 2-3. Tanto que o segundo gol vai sair já no final, muito no final do segundo tempo. Não foi logo no início, ou seja, o segundo tempo inteiro protelou, né? Protelou para concluir, protelou para arrematar. Por quê? Por que parece muitas vezes que o objetivo, o propósito, o tesão do jogo, ele tá no balé de troca de posições, de troca de passes, e não, de fato, no gol. Imagina que eu sentasse num lugar e falasse assim, me dá um chopp. E o cara traz o chopp e o chopp fica aqui, eu deixo aqui. É porque eu quero apreciar o chopp. Tudo bem, eu vou pagar a conta, o problema é meu. Mas faz sentido? Ou me apresente qual é o sentido disso. Não, o prazer está em consumir o chopp, né? Beber o chopp. Imagina que num jogo de basquete, a rapaziada lá, você que é da NBA, como dizem os meus amigos que vêm basquete, NBA não é basquete. NBA é algo completamente diferente de basquete. Tá bom. Como eu não entendo muito, eu não vou aqui ficar dando muita opinião. Mas aí, imagina que no basquete, a rapaziada ficasse trocando bola, trocando passe de um lado pro outro. E ninguém arrematasse, e ninguém arremessasse, melhor dizendo. É mais ou menos isso. Ou para arremessar, tivesse que ser com uma mão só, numa postura do ombro assim. Porra. Pelo amor de Deus, né? Vamos começar a encerrar por aqui. O papo foi bom. O que eu espero é que para esse segundo semestre o Flamengo tenha mais senso de urgência, mais tesão por vitória. Claro que a gente não sabe o que acontece dentro do clube, o que acontece no ambiente, mas o time vai a campo, o campeonato existe, os torneios existem, existe torcida, existe muita gente envolvida e o propósito do jogo é vencer. Então que a vontade de vencer seja maior do que tudo. E para concluir, esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo grande, é um jogo para levar a sério. Esse Cruzeiro, que é um time grande, com uma camisa pesada, volta a participar cada vez mais de maneira grandiosa desses principais torneios. Né? Ano passado já foi uma terceira força aparecendo no brasileiro. Recentemente, se não me engano, 2024 foi finalista da Sul-Americana, né? Perdeu para o Racing, mas foi lá, foi finalista, e esse ano está aí na Libertadores, é um confronto grande, e é importante o Flamengo querer passar, não jogar por jogar, não jogar com a patente de que é o atual campeão, e sim levar muito a sério, porque esse Cruzeiro vai vir para dentro, e o que a gente mais quer é que o Flamengo queira muito e se esmere para ser esse ano pentacampeão da Copa Libertadores, o que seria assim, o que será algo fantástico, tá certo? Obrigado por você ter ficado até aqui, obrigado por essa troca de ideias, obrigado por você ter me visto, me ouvido. É uma conversa informal, é uma conversa espontânea. Claro que está tudo aqui dentro do que eu acompanho, mas a minha ideia é estar chegando até você de maneira muito sincera, muito honesta, muito verdadeira, para falar da nossa maior paixão, do nosso Mengão. Tá certo? Então depois você coloca aqui a sua opinião, diz o que você achou, diz o que